a nossa eternidade. Aqueles que tiverem Bíblia, quiserem abrir para acompanhar, aqueles que não tiverem, fica à vontade, pode ouvir. Vou ler o texto de Lucas 16, do versículo 19 até o versículo 31, e nós vamos trabalhar as afirmativas desse texto para nós compreendermos qual será a nossa, como será a nossa eternidade após a nossa morte. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Como eu já disse, esta é uma mensagem de utilidade dupla. Ela pode ser um alerta para nós que já somos, que temos a certeza da salvação, que já somos convertidos, que já tivemos um encontro com o Senhor Jesus, e ela também pode servir de evangelismo para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus e ainda não tiveram encontro com o Senhor. Então, se você que está nos ouvindo essa noite ainda não ouviu falar de Jesus, nós podemos dizer a você que o conhecer Jesus da maneira que a Bíblia relata vai ser a definição de onde você passará a sua eternidade. Nós vamos ver que nós temos só 2 lugares para passar a eternidade, e essa decisão está nas nossas mãos, mediante a obediência da palavra de Deus. E é justamente o que eu quero falar nessa noite. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, preste bastante atenção, porque isso vai te ajudar, vai começar a clarear a sua mente, a iluminar, para que você possa compreender as verdades sobre a eternidade. A eternidade é um tempo que já existe. A Bíblia diz que Deus é eterno, e antes da fundação do mundo ele já existia, mas é um tempo que nós começamos a viver a partir do momento que nós nascemos. A partir do momento que nós nascemos, nós entramos na eternidade, e nós nunca mais vamos sair dela. Nós apenas mudamos de lugar, mas a eternidade vai continuar. Nós vamos continuar fazendo parte dela. E é muito importante saber detalhes sobre a eternidade e definir aonde nós passaremos ela. Eu creio que isso vai ser de grande valia para todos nós. Como será nossa eternidade? É o que falaremos nesta noite. Você já parou para pensar sobre o que acontecerá com você após a morte? Nós andamos correndo de um lado para o outro o tempo todo, e muitas vezes nós esquecemos da nossa eternidade. Nós não paramos para pensar no que será quando nós morremos. As pessoas vivem nesse mundo acumulando riqueza e fazendo tantos projetos e levando a vida de tal forma que parece que eles pensam que nunca morrerão. Parece que eles pensam que não vão ter outro caminho a seguir,
ou pensam que não vão ter que prestar contas a ninguém após a morte. Isso é muito difícil quando as pessoas vivem desta forma. Lucas 12,15, Jesus cita assim, ó, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas o que nós observamos no mundo hoje é que as pessoas elas vivem arraigadas no ter, no ser, no fazer, e elas não se preocupam com a vida eterna. E é justamente isso que nós precisamos preocupar, precisamos trazer bem viva nas nossas mentes, para que nós possamos entender, para que nós possamos nos preparar para aquele dia. Eu poderia te fazer uma pergunta e a resposta talvez você não tenha. Se você morrer agora, para onde você vai? Aonde você passará a eternidade? Qual será o seu destino após o último suspiro? Pense nessa pergunta. E se você não souber respondê-la, aqui nós teremos o começo da resposta desta grande pergunta. Nós podemos entender, como seres humanos, que a morte é inevitável. Nós temos visto no mundo uma corrida contra a morte. Do coronavírus que se alastrou pelo mundo, eu estava vendo hoje. No mundo inteiro já morreram até hoje 186 mil pessoas em média. Então são 186 mil vidas que já tiveram seus destinos finais selados. Eu acredito que dentro dessas 186 mil nós temos uma porcentagem que foi aos céus, né, e uma porcentagem que não foi, pela determinação das suas próprias decisões. Porque a morte ela é inevitável. Ninguém pode evitar a morte. Nós temos visto pessoas pobrezinhas, que não são ninguém na sociedade, morrerem com esse mal. E nós temos visto pessoas de grande poder financeiro, pessoas bilionárias morrerem também com esse mal. Nós temos visto pacientes morrerem e também vimos médicos morrerem. E aí eu preciso entender que o fato dessas pessoas morrerem é justamente porque a morte ainda ninguém consegue evitá-la. Através de toda a vida do homem, ele tem a consciência de que vai morrer. O homem é um ser criado para a morte. Aliás, não criado, mas ele nasce para a morte. Depois nós vamos entender por que não é criado, porque Deus não criou o homem para ser mortal. Isso é algo que nós mesmos procuramos com as nossas mãos. A morte é inevitável e a morte é intransferível. Você não evita morrer e você não transfere a morte sua para outra pessoa. Ninguém morre no lugar de outro no sentido de evitar que a pessoa morra, a não ser numa condenação, alguma coisa assim, mas numa doença, em algo que possa acontecer com a vida, ninguém morre no lugar do outro. A hora que chega a nossa hora, é a nossa hora e pronto, e nós vamos chegar lá. Então nós não podemos evitar a morte e não podemos transferir a morte para ninguém. Dá só um oi para o César aí. Deus abençoe, César. Obrigado pela presença. Nós não podemos evitar a morte e nós não podemos transferir ela para outra pessoa. A própria Bíblia diz que há tempo para tudo na terra. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. E todas as coisas que acontecem conosco e a maneira que nós vivemos e a forma que nós levamos a nossa vida não interferirão no momento da nossa morte e não nos livrarão também da morte. Esse tempo que se chama morte é um tempo determinado por Deus. Deus sabe o dia da nossa morte, porque a Bíblia fala que todas as coisas estão patentes aos seus olhos e Ele escreve todos os destinos das pessoas e não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, a nossa vida está contada, os nossos dias. Nós apenas não sabemos do dia da nossa morte. Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles ainda havia. Entendeu? Deus, ele já determinou todos os nossos dias. Ele nos viu na substância ainda informe, ou seja, nos momentos iniciais da gestação, quando não era definido nenhuma forma no ventre materno, Deus já estava trabalhando na nossa vida. Ele escreveu todos os nossos dias e ele contou cada um. E há um tempo determinado para as nossas vidas. Essa consciência sobre a morte é muito importante para o ser humano, de maneira que ele viverá preparado para isso. A Bíblia sempre liga a morte ao pecado. Como eu falei no começo, que o homem, mas ele se envolveu no pecado e por isso a morte passou a toda a humanidade. A vontade de Deus era que os seres humanos vivessem eternamente, sem pecado. Mas como o pecado entrou no mundo, com o pecado da morte, agora nós temos que lidar com essa morte, com esse destino final das nossas vidas. Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que o casal come do fruto proibido, do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e ele então se torna mortal. E de fato eles morreram. E essa morte foi transferida a toda a humanidade. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é uma herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E ela é inevitável. A ciência, ela corre atrás constantemente para evitar a morte, para prolongar os dias, mas ninguém consegue evitá-la. Existe um projeto, e esse projeto, parte dele encontra-se nos Estados Unidos, não sei se existe em outros lugares esse projeto, onde as pessoas elas são congeladas, e elas, quando morrem, os corpos delas são congelados, porque eles acreditam que a ciência chegará num ponto tão avançado que eles conseguirão ressuscitar mortos. Mas nós sabemos que isso é impossível, porque quando uma pessoa morre, a alma é devolvida a Deus. E ele vai dar os dois destinos que essa pessoa escolheu. Nós vamos falar daqui a pouco. E não é retirar das mãos de Deus as almas que foram devolvidas a ele. Por isso que não se pode a morte e não se pode transferir a morte. E o ser humano não consegue reverter o processo de morte. E nós sabemos disso. Tanto que não consegue que nós enterramos uma pessoa e ela apodrece. Não tem mais o que fazer quando se morre. Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Enquanto Adão e Eva transferiram morte aos seres humanos, Jesus tem a capacidade de transferir vida aos seres humanos, porque ele morreu a nossa morte e ele pagou o preço pelos nossos pecados. A morte não é natural do ser humano, mas ela surgiu devido à rebelião do primeiro casal contra Deus. Ela foi transferida a todos os homens, porque somos filhos de Adão e Eva, e ela vai nos atingir. E ela pode atingir de duas formas: a morte física e a morte espiritual. A morte física nós não podemos evitá-la. Todos morrerão. Mas a morte espiritual, chamada segunda morte, nós podemos evitá-la. E é sobre isso que nós precisamos estar atentos às nossas vidas. Se você ainda não tomou essa decisão que pode evitar a tua morte, você precisa atentar justamente para isso. E não existe uma outra chance, não existe reencarnação, não existe um outro processo que vá além da palavra de Deus que possa evitar a segunda morte. Nós precisamos estar atentos a isso. Hebreus 9:27 diz o seguinte: aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então coloque na sua mente essa verdade. Não se evita a morte, não se transfere a morte, não se reverte a morte e não tem um caminho alternativo para a morte. Somente aquilo que a palavra de Deus nos declara. Na parábola que nós lemos, de Lucas capítulo 22, nós temos justamente
este fato bem exemplificado. Não houve de nenhuma forma a reversão do processo de morte, nem daquele que foi para o inferno e nem daquele que foi para o céu. E o versículo 22 diz que os dois experimentaram a morte. Lucas 16, 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então nós vamos ver nesta história que os dois experimentaram a morte. Os dois morreram. Um foi para o céu. Eu não vou entrar aqui no detalhe do paraíso agora, porque seria uma explicação que tomaria o nosso tempo. Entenda o paraíso aqui como o céu. E entenda o inferno como o inferno mesmo, né? O lugar de tormento. E um estava no céu e outro estava no inferno. Os dois morreram. Automaticamente foram levados aos seus destinos. Isso é muito importante você saber. Depois do último suspiro, não tem mais jeito. Quem foi salvo foi, quem foi perdido foi, e o destino eterno está selado. Você precisa selar o seu destino antes da morte, porque depois não existe mais solução se foi para o inferno. Não existe mais condições de reverter a condenação eterna. A morte, ela não respeita cor, raça, idade, grau de instrução, poder aquisitivo, poder político, qualquer outro poder que a pessoa tenha. A morte, ela é muito democrática. Ela chega para todos. A morte, como nós já falamos, ela é inevitável. Ela chegará para mim e ela chegará para você. E no dia que ela chegar para você, você precisa ter esta resposta: onde eu passarei a eternidade? E se você não tem essa resposta, a palavra de Deus tem essa resposta para você. E eu gostaria de continuar estudando contigo para levar a todos aqueles que ainda não têm essa resposta a terem essa resposta. E aqueles que já têm, a reforçarem a sua vida espiritual, o seu pacto com Deus, para estarmos aguardando, preparados, o momento que nosso Senhor irá nos chamar. Então a primeira verdade sobre a morte é que ela é inevitável. A segunda verdade que nós vamos estudar hoje sobre a morte é que a alma sobrevive à morte física. Existe uma falácia que os homens são iguais aos animais, que eles morrem e acabam. Mas nós sabemos que não é desta forma. A alma, ela não passa pela morte física. Quando o nosso corpo morre, a nossa alma sai desse corpo e ela vai para um dos dois lugares que nós temos para ir. A pessoa nasce condenada e ela tem um tempo que a gente conhece como idade da inocência, que nós acreditamos que se ela morre naquela idade, ela não será condenada, porque ela não pode responder pelos seus pecados. E ela tem, depois, uma idade da consciência, que ela começa a responder por esse pecado. A partir dessa idade, ela está condenada. Ela precisa apenas continuar daquela forma para ir para o inferno. Mas se ela entender a mensagem da palavra de Deus e se ela mudar de direção, então ela tem condição de sair do caminho do inferno e ir para o caminho dos céus. E é isso que todo ser humano deve fazer em dado momento da sua vida. Por quê? Porque a alma não morre. A alma ela tem a sua existência eterna. E nós precisamos lidar com isso antes que a nossa morte chegue. Embora a morte seja inevitável, ela não é o fim de tudo. Porque o homem é por natureza imortal. A tua alma não morre. Ela não morre. E você precisa estar preparado para, depois da morte, como será o destino da sua alma. Por que nós podemos tirar essa conclusão de que a alma não morre? Porque nós temos aqui um diálogo entre Abraão e o rico. Existiu um diálogo entre essas duas pessoas. Eu vou explicar rapidamente o que acontecia ali,
para a gente poder entender essa dinâmica. Antes de Jesus morrer e pagar o preço definitivo e tirar os nossos pecados, porque a Bíblia fala que o sacrifício de animais ele só cobria o pecado, as pessoas iam para um lugar dos mortos. E esse lugar dos mortos ele era dividido por um grande abismo entre o paraíso e o lugar de tormento, o inferno. É por isso que eles conseguiam se falar. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele leva cativo o cativeiro, então ele pega o paraíso que estava ali e leva para o céu. Hoje sobrou lá só lugar de tormentos. Então esse diálogo talvez não seria possível hoje, desta forma, porque eles já estão em lugares muito distantes, muito separados. Mas eles tiveram esse diálogo justamente por essa proximidade, porque essas almas estavam aguardando o sacrifício final de Jesus, a sua ressurreição, para que pudessem então ser levados definitivamente para o céu. Quem morre hoje salvo vai para o céu e quem morre hoje condenado vai para o inferno, que continua lá no mesmo lugar. Vai ser retirado de lá depois do julgamento do grande trono branco e onde será lançado para dentro do lago de fogo. Então, rapidamente, para possamos entender por que esse diálogo foi possível. Então nós podemos ver que Jesus ele mostra um diálogo entre Abraão, que estava no paraíso, e o rico que estava no inferno. Então nós podemos ver que depois da morte a alma tem consciência. Muitas pessoas falam, depois que eu morrer eu vou esquecer quem eu fui. Não vai. Note que o rico ele não esqueceu de quem ele foi, ele não esqueceu da vida que ele levava, ele não esqueceu que ele abandonou a fé, que ele nunca buscou a Deus, que ele não se preocupava com a morte, ele não se esqueceu dos irmãos que ele tinha, ele não esqueceu do amor que ele tinha por eles, tanto é que ele queria que Lázaro voltasse para poder proclamar a salvação para os seus irmãos, porque ele amava essas pessoas. Ele lembrava de toda a sua vida, e vai ser assim quando você morrer, quando eu morrer. A nossa vida aqui, a nossa consciência, ela está na alma, e essa consciência vai ser transferida quando nós morrermos. Porque a alma ela não morre, a alma sobrevive à morte física. E você deve estar preparado para esse dia, chegando, tendo a certeza de que a sua alma será salva. A alma humana sobrevive à morte física. Este é o ensino da palavra de Deus, principalmente quando Jesus ele mostrou os seus ensinamentos. Eu vou ler alguns versos aqui. Lucas 23, 43 diz assim: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha aqui, Jesus dizendo ao ladrão que fora crucificado com ele e que se arrependeu e que pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrares no paraíso. E Jesus diz, hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele saberia que estaria com Jesus, ele reconheceria Jesus, e a alma dele não morreria com a morte do seu corpo. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5, 11, 25 e 26. Diz assim, disse-lhe Jesus, versículo 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que deveria vir ao mundo. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Segundo aos Coríntios 5, 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna no céu. Então esses versículos nos mostram que a alma sobrevive sim à morte física. E ela precisa encontrar um destino eterno que vai ser selado por uma decisão tomada pela pessoa antes da morte. E esse destino eterno, ele é dividido em dois. E é sobre ele que eu vou falar agora. Há somente dois destinos eternos. Coloca isso na sua mente. Há somente dois destinos eternos. Não existe nada alternativo após a morte. Não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe a morte
aniquilativa, que muitos falam, que morreu, acabou. Não existe isso. Somente existe céu e inferno. E você precisa acreditar nisso o mais cedo possível e tratar sobre isso na sua vida, para que você, morrendo, você possa ter a viva esperança de ir aos céus. E nós podemos ver neste estudo, onde nós temos os dois destinos bem exemplificados na vida daqueles homens. E Jesus fez questão de citar essa história para nos deixar bem informados a respeito da vida eterna e da morte eterna. É isso que nós precisamos entender. Existe céu e existe inferno. O versículo 22 diz: Lázaro foi para o seio de Abraão, o paraíso, e o rico foi para o inferno, lugar de tormento. Versículo 23 e versículo 24. Nós temos então que entender que existem dois lugares. E eu quero deixar essa pergunta para você: para qual deles você vai? Quando seus olhos fecharem, você der o último suspiro, seu coração bater e a morte chegar para você, no instante seguinte, aonde você estará? Você estará nos céus ou você estará no inferno? A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Aonde você estará no próximo instante após a tua morte? Pensa nisso. E depois, se você tiver mais dúvidas e quiser me chamar aqui e estudar a palavra de Deus, estou à sua disposição. Mas coloque essa pergunta na sua mente e não descanse a sua alma até que você ache a resposta certa. Aonde você estará instantes depois, após a sua morte? Céu ou inferno? A decisão é tua. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. O que Jesus diz? João 14, 2 e 3. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, antes de morrer, ele estava despedindo dos discípulos, falando do Espírito Santo, falando de tudo, e ele diz: agora eu vou, e eu vou para os céus, e eu vou preparar lugar, porque o meu desejo é que onde eu esteja, vocês estejam também. E aí, lá no versículo 6 desse mesmo texto, quando Jesus é questionado sobre aonde ele ia e qual seria esse caminho, como chegar lá, ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele foi preparar lugar, e todos aqueles que querem ir até ele precisam seguir as suas regras, as suas ordens, aquilo que ele mesmo estipulou para que as pessoas pudessem alcançar a salvação, pudessem alcançar a vida eterna. O céu é um lugar onde desfrutaremos de uma qualidade total de vida. O céu é um lugar de descanso, é um lugar de felicidade, é um lugar onde toda dor acaba, onde a morte não existe mais, onde nós vamos viver alegres e felizes por toda a eternidade. O céu é citado na Bíblia mais de 500 vezes. O céu é a pátria superior, é a cidade santa, é o lugar de descanso prometido para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11:10 diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O céu é uma cidade onde Deus é aquele que projetou e é aquele que constrói. Isto é o céu preparado para nós. Apocalipse 21, a partir do versículo 1, nós temos uma visão da cidade celestial. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles,
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então o céu é um lugar onde todos os problemas acabarão. É um lugar onde nós seremos propriedade de Deus e Deus pessoalmente nos sustentará. E nós poderemos ver Deus na pessoa do Senhor Jesus. E todas as coisas que podem nos entristecer e nos causar mal estarão de fato aniquiladas. E aquele lugar que Jesus quer que nós estejamos. E é nesse lugar que eu gostaria de ver todos vocês, tanto os que já são salvos, quanto aqueles que não conhecem a Jesus, mas que podem conhecer pela palavra de Deus. Jesus disse para o ladrão: Hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele se converteu. Porque ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus é o Salvador. O céu existe e será desfrutado por todo aquele que morrer em Cristo Jesus. A primeira opção, que esta deve ser a escolha de todo homem, é o céu. Quando a Bíblia fala dos ladrões, se você pega os textos paralelos, onde fala dessa passagem, você pode ver que no começo os dois praguejavam, os dois blasfemavam de Jesus Cristo. Só que ao observar os acontecimentos e a pensar um pouquinho e ser iluminado pelo Espírito Santo, um deles caiu na real. Um deles falou: Olha, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque devemos, esse aqui nada deve. Aí ele fala para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Pode ser que até hoje você nunca ouviu falar de Jesus, você praguejou de Jesus, você blasfemou, você negou Jesus. Mas faça como aquele ladrão. Caia em si. Comece a olhar a palavra de Deus com os olhos da fé. Comece a respeitar essa palavra. Comece a entender, para que você possa falar para Jesus também: Senhor, lembra de mim e me salva. E muda a minha história. Porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu quero estar para sempre com o Senhor. O céu é real, da mesma forma que o inferno também é real. E o inferno é a outra opção que as pessoas têm de passar a eternidade. Às vezes as pessoas até acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. Você já ouviu alguém falar, ou você mesmo já falou? O inferno é aqui mesmo. O inferno é um lugar que não existe. Porque nós já sofremos tanto nesse mundo e vamos sofrer depois para quê? O inferno é aqui mesmo. Mas eu vou te dizer o seguinte: o inferno não é aqui. E o pior lugar da terra, onde as pessoas mais sofrem, perto do inferno, é o céu. Então não acredite que o inferno é aqui mesmo, porque o inferno existe, é real. E todas as pessoas que não quiserem receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, todas as pessoas que não declararem Ele como seu Senhor e tiverem fé suficiente para entregar suas vidas para Ele, infelizmente estarão no inferno. As Escrituras revelam delícias eternas, mas as mesmas Escrituras que revelam delícias eternas também tornam conhecidos os terrores e horrores do inferno. E é sobre isso que eu quero falar agora. Falamos do céu e agora eu quero falar rapidamente sobre o inferno. Mateus 25:41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Uma das características que existe no inferno é fogo.
É interessante essa passagem que a palavra de Deus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, quando eles pecaram contra Deus, quando moravam ainda lá nos céus. Mas ele vai receber também, não só o diabo e seus anjos, mas ele receberá todos aqueles que se esquecem de Deus. E lá tem fogo, um fogo inextinguível. Mas você pode dizer, mas se eu pegar fogo no meu corpo, em poucos minutos eu morro, a dor acaba. Só que a Bíblia fala que vai existir duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição da morte. A ressurreição da vida para aqueles que vão para os céus, que vão receber corpos glorificados que não morrem. A ressurreição da morte, da segunda morte, ela vai também dar àqueles que ressuscitarem um corpo que não é destruído. Ele vai sofrer, mas ele nunca vai acabar. E é por isso que o fogo do inferno é inextinguível. Porque o corpo que vai para lá, ele não pode ser destruído pelo fogo. Ele apenas sofre as dores e a angústia do fogo, mas ele não pode ser destruído. O inferno é um abismo. Apocalipse 9, 2 e 3. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como tem os escorpiões da terra. Então nós temos que ver que o inferno é um abismo. O que quer dizer isso? Que além de ter fogo, é escuro. É um lugar de tormentos, onde existe sofrimento físico e existe solidão total. Porque vai estar cheio de pessoas, mas numa escuridão plena, onde ninguém poderá ver ninguém. Então o inferno tem dor física, o inferno tem solidão total, dor emocional constante. Esta é a verdade do inferno. Uma terceira verdade do inferno é que ele é eterno. Mateus 25, 46. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ele é um fogo inextinguível, ele é trevas, é um abismo profundo e não acaba. É um destino selado que durará toda a eternidade. É chamada a segunda morte, que é bem pior que a primeira. Porque se a morte resumisse apenas ao corpo, nós não precisaríamos nos preocupar com mais nada, poderíamos viver a vida do jeito que quiséssemos. Mas o inferno, ele é chamado a segunda morte, ela é muito pior do que a primeira. É a vida indesejável. Se um dia fosse dada a oportunidade de todos que estão no inferno serem aniquilados, eles não pensariam duas vezes, porque acabaria de forma definitiva com seu sofrimento. Eu já acompanhei algumas pessoas morrendo e algumas delas deram testemunho: olha, a morte para mim vai ser uma bênção, porque vai terminar com o meu sofrimento. E algumas delas eu sei que seria porque foram pessoas salvas. Eu mesmo ganhei algumas delas para Jesus. Então, a morte para elas foi uma bênção. Mas para quem está no inferno, não existirá morte eterna. Aliás, não existirá aniquilação. A morte deles vai ser consciente, para que eles sofram por toda a eternidade. Eterna destruição. Segundo Tessalonicenses 1:9. Estes sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e serem admirados entre todos que crerem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O inferno é a separação definitiva de Deus. Quem está no inferno não tem mais nenhum favor de Deus. Olha o que o rico pediu, que uma gota de água fosse pingada na sua língua, e ele não foi atendido. Porque quem está no inferno estão separados definitivamente de Deus. Então eu mostrei aqui para você dois caminhos, dois lugares para você passar a eternidade. O céu, onde tem tudo de bom, e o inferno, onde tem tudo de ruim. E eu quero que você compreenda que você precisa tomar a sua decisão agora. E se você já tomou essa decisão, você já é um salvo, compreenda que você deve viver de maneira preparada para encontrar com o Senhor teu Deus
e entrar nos céus pelas portas da frente, ou seja, com toda a ousadia, com toda a alegria de ter cumprido a sua missão que Deus te deu aqui na terra. Eu quero continuar falando sobre coisas impossíveis após a morte. Nós já falamos que ela é inevitável, nós já falamos dos dois caminhos, e agora eu quero falar rapidamente aqui sobre algumas coisas impossíveis de acontecerem após a morte. A primeira delas, é impossível mudar o estado eterno de quem já morreu. Quem vai para o céu não sai de lá, quem vai para o inferno não sai de lá. É impossível mudar o estado eterno de quem já morreu. Não adianta fazer reuniões após a sua morte, não adianta orar por você, não adianta fazer penitência, não adianta pagar indulgência, não adianta você ouvir que vai ter reencarnação, que vai ter um lugar intermediário, porque nada disso existe e nada disso pode mudar o teu destino eterno. O texto lá diz o seguinte: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Não se pode mudar o estado eterno da morte. A ênfase está na expressão não podem, ou seja, é impossível mudar o estado eterno da morte. Então qualquer coisa que você escute que pode te prometer uma segunda chance após a morte é mentira, porque não existe uma segunda chance após a morte. A morte define a eternidade. A morte define o nosso estado eterno. E você precisa estar preparado para passar a eternidade nos céus. Segundo fato, que é impossível após a morte. É impossível para alguém que já morreu contactar alguém que vive. É impossível alguém vir dos mortos e falar com alguém que está vivo. A Bíblia afirma de maneira enfática que quando uma pessoa morre, acontecem duas coisas. A primeira, o corpo volta ao pó. E a segunda, o espírito volta a Deus. O corpo vai para a sepultura, é cremado, acontece alguma coisa e ele acaba. O espírito volta a Deus. E Deus dará o destino eterno que a pessoa escolheu. Se voltou a Deus e está nos céus, ele vai enviar para os céus. Se voltou a ele e está no inferno, ele vai enviar para o inferno. Não acredite que o diabo manda no inferno e que ele envia alguém para o inferno. Não, não é assim. O céu é de Deus, o inferno é de Deus. E nós decidimos para onde vamos. Se aceitamos Cristo, vamos para o céu. Se negamos Cristo, vamos para o inferno. Então não existe um contato pós-morte com ninguém. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, porque eu precisaria de outra mensagem. Eu quero dizer o seguinte: ninguém volta para a terra depois da morte. É impossível. Lucas 16, 27 a 31 diz assim: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dos mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Moisés e os profetas aqui era a palavra de Deus, era a Bíblia, eram as escrituras sagradas. Deus falou: se eles não acreditam na Bíblia, pode ressuscitar alguém dos mortos, que eles vão continuar não acreditando. E Deus nunca faria uma prática que ele mesmo condena. Não existe contato dos vivos com os mortos. Esse texto nos diz, porque foi estabelecido por Deus essa lei. Deuteronômio 18, 10 e 11 assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Se você acha alguém que consulta mortos e que diz que fala com ele, aquilo nada mais é do que a intermediação de demônios que vem passando-se pelo morto. Depois que vai para o céu e vai para o inferno, não se fala mais com ninguém. Eles não fazem mais parte do nosso mundo e nós não podemos fazer parte do deles enquanto vivos, apenas depois de morto. Isaías 8,19 diz assim:
Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios, que cochichem e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem valor nenhum. Não acredite em nada que não seja a Bíblia para a sua salvação. Nem que alguém que fala que veio dos mortos e te queira pregar um evangelho, uma boa nova que seja diferente da Bíblia, ignore, porque não existe voltar dos mortos. Uma terceira coisa, eu não quero me delongar mais, é impossível Deus mudar o método que Ele próprio escolheu para produzir arrependimento naqueles que são vivos. Deus determinou apenas um caminho para que você chegue à salvação. E esse caminho chama-se Jesus. E Ele não vai mudar esse método. Por toda a eternidade, por toda a vida, por toda a existência, apenas Jesus é o caminho. E isso não vai mudar. Não tente inventar um caminho, porque vai dar no inferno. Apenas aceite o caminho que Deus determinou para que possamos ir até os céus. O homem que estava em tormento pediu a Deus que alguém dentre os mortos fosse ter com seus familiares, para avisá-los, para não permitir que eles fossem condenados ao inferno. E qual foi a resposta? Não. Ninguém que está no inferno pode voltar para a terra, ninguém que está no céu pode voltar para a terra. E se eles não acreditarem na palavra de Deus, eles perecerão, porque é nela que tem as palavras de vida eterna. É por ela que nós conhecemos o caminho da salvação. É por ela que nós vamos chegar até Deus. Jesus disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A mediunidade e qualquer outro contato espiritual com demônios, espíritos ou mortos é um método usado por Satanás para iludir as pessoas, cegando o entendimento das mesmas e impedindo-as de aceitar a simplicidade da mensagem do Evangelho. Quase todas as religiões que você olhar fora do cristianismo, fora da palavra de Deus, tem um certo fator de mediunidade. Sejam para buscar falar com mortos, seja para interceder pelos mortos, seja para que os mortos sejam tirados de um lugar de tormento e levados para um lugar de paz, seja para uma alma penada que não foi para lugar nenhum possa deixar essa esfera ir. Tudo isso são falácias, enganos, para tirar a verdade de Deus. Tudo que você ouvir fora disso, não dê crédito. Acredite apenas no que eu estou te falando. Não por mim, mas pela palavra de Deus. Você pode ir na palavra de Deus consultar. E você tem toda a liberdade que, se você achar algo contrário ao que eu te falei, você pode me questionar. Porque a palavra de Deus diz isso. E nós somos aqueles que não buscam outra fonte de instrução a não ser a Bíblia, porque nós sabemos que ela é a única fonte inspirada e infalível de revelação de Deus a nós. Então nós falamos hoje aqui sobre a morte. Ela chegará a todos, ela é inevitável. Existem apenas dois caminhos, céus e inferno. Existe apenas um lugar para chegar no céu, e todos os outros caminhos dão no inferno. Apenas continue vivendo do jeito que você está vivendo, fora da presença de Deus, e vai acabar no inferno. Mas se você quer passar a eternidade nos céus, então você precisa conhecer a Jesus. Você precisa conhecer o Senhor. Você precisa entregar a Ele a sua vida. Eu vou terminar com um texto, porque eu não tenho condição de falar mais. Eu posso até fazer uma outra palavra mostrando com todos os detalhes como se chegar no céu e como se faz isso. Mas eu quero deixar aqui um texto para que você possa estudar e entender, pelo menos inicialmente, como chegar no céu. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. E qual é essa palavra? Versículo 9.
Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Rapidamente eu posso dizer para você: você quer ir para o céu? Faça essas duas coisas. Primeiro, confesse com a tua boca Jesus como Senhor da tua vida. Segundo, creia com todo o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Confessar Jesus como Senhor é decidir segui-lo por toda a sua vida. É passar a ser um servo dele. E crer que Jesus foi ressuscitado por Deus dentre os mortos implica em você ter coragem de entregar sua vida para Jesus, sabendo que se você morrer hoje, Ele te ressuscitará no último dia. É a confiança mais profunda que alguém pode ter em uma outra pessoa, de entregar a Ele a sua própria vida. Se você fizer isso, você será salvo. Se você não fizer, e a morte chegar para você, infelizmente, você estará condenado por toda a eternidade. Porque são destinos selados, eternos e irreversíveis. O meu desejo é que você esteja no grupo daqueles que vão para os céus, que obedecem a palavra de Deus. Se você quer saber mais, eu estou à sua disposição para te falar, para preparar outra palavra, para tirar suas dúvidas. Se estiver ouvindo essa mensagem em uma outra hora, você pode deixar um comentário, seja no Facebook, seja no YouTube, onde nós vamos colocar, e eu estarei entrando em contato com você para te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vou orar nesse momento, agradecendo a Deus pela salvação que já foi oferecida e aceita por vários, e por aqueles que ainda não obtiveram essa salvação, para que possam conhecer Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado pela salvação que o Senhor ofereceu a mim, porque eu sou o principal dos pecadores. Eu estava perdido e o Senhor me resgatou, e hoje eu posso ter esperança da vida eterna. E ó Deus, eu quero orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, por aqueles que não têm certeza, não podem responder a pergunta: onde passarão a eternidade? Eu rogo a Deus que através do Santo Espírito do Senhor, o Senhor esteja convencendo essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que possam entender, ó Deus, o caminho da salvação e trilhar por ele, ó Deus, e ter esperança da vida eterna. O Senhor alcança cada um. Alcança com a tua sabedoria, com a tua palavra, aqueles que ainda não compreenderam o plano de salvação. Permita, ó Deus, que essa mensagem chegue a outras pessoas e que eles, ao ouvirem, possam, ó Deus, despertar o desejo de conhecer o Senhor e poder serem salvos, ó Deus, pela palavra do Senhor. Eu agradeço, Senhor, por todos aqueles que participaram conosco e que o Senhor esteja abençoando e iluminando grandemente as nossas vidas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço a todos que participaram conosco. Convido você, se tiver alguém que quer que conheça Jesus, que saiba sobre essa questão da morte, envie essa mensagem, fala para a pessoa, ou assista ela até o final, mesmo que ela é um pouco demorada, mas ela é importante. A pessoa tendo carinho por você vai assistir, e quem sabe vai ser a porta de entrada, né, para essa pessoa começar a aprender da palavra de Deus e ser salvo. Então, envie, fale, proclame a palavra de Deus. Muitas vezes você não consegue transmitir a palavra de Deus com o texto, mas se você enviar e até assistir com essa pessoa, essa palavra de Deus pode ser um começo da salvação dessa pessoa. Então que Deus esteja abençoando. Muito obrigado. Eu quero deixar aqui o meu boa noite a todos. E vou deixar um tempinho aqui, se alguém quiser fazer um comentário, nós estaremos respondendo. No domingo nós estaremos de manhã, às 9 horas, transmitindo, e à tarde, às 16 horas. Você que esteve conosco aqui, volte para que possamos estudar a palavra de Deus também. Boa noite a todos, e alguém quiser comentar, eu vou esperar um pouquinho, senão nós já vamos encerrar aqui.
Então tudo bem, até domingo, se Deus permitir, nós vamos encerrando por aqui.